Olá, irmãos. A paz do Senhor. Shalom Adonai. Nós temos mais aí uma porção da palavra de Deus para nós refletirmos um pouquinho, a respeito, que se encontra no primeiro livro de João, 1 de João, capítulo 2, os versos de número 15, 16 e 17. O verso 15 ele diz assim, depois o restante os irmãos vão ler em casa, com um pouquinho mais de cautela. Diz assim o verso 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E assim sucessivamente falando, observando toda essa questão da concupiscência do homem, que leva o homem muitas vezes, na sua grande maioria das vezes, a pecar contra Deus, a inflamar, na verdade, as obras de Deus através do Espírito Santo. Se nós formos analisar essa questão, por que o mundo, na verdade, chegou a este ponto que está hoje? Que não é de agora. Você observa isso no livro, por exemplo, de Oséias, por volta do ano 780. Você observa isso no livro de Timóteo, 2 Timóteo, depois da era cristã, pós-Cristo, por volta dos anos 60, 70, você vai observar. O Senhor nosso Deus, ele já tem uma contenda com o homem. Lá em Oséias, ele é claro, é uma contenda com os habitantes da terra. Deus tem uma contenda. Lá no capítulo 4 você vai ver isso, Quer dizer, não há verdade, não há benignidade, nem conhecimento de Deus. O homem, na verdade, ele repudia Deus. Ele não quer Deus. No mundo de hoje, quando você abre lá em 2 Timóteo, é interessante, que você vai observar dizendo lá: porque há homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais, mães, ingratos, profanos, e sem afeto natural, e por aí vai. É o capítulo todinho do capítulo 3. Então o pecado, ele dominou todas as coisas e impede o homem de ver Deus tal como ele é. Dá para entender porque a maioria dos homens hoje estão com as suas mentes cauterizadas, Mas é interessante. Então, qual é o primeiro momento? A falta de conhecimento de Deus afasta o homem de Deus, A falta de amor ao próximo afasta esse homem de Deus. A alienação que está ocorrendo pela mídia hoje, televisível, jornalística, seja qual o nome que você queira dar, eles moldam as pessoas a seu bel prazer, fazendo com que as pessoas não pensem. Assiste uma televisão, mas não reflete. Leia um jornal, mas não consegue identificar o que está escrito. Leia uma revista, não consegue ter parâmetros de qual a ideia e qual o pensamento que está ocorrendo por detrás daquilo. Ele simplesmente aceita isso. Então o pecado hoje, ele está dominando inclusive a igreja. Inclusive a igreja. O pecado está adentrando, se é que já não entrou dentro da igreja, permitindo que tudo se torne uma questão tranquila e muito fácil. A iniquidade hoje ela é comum e banal, E temos uma coisa muito forte nesse sentido, que todos comungam nesse sentido. São os falsos profetas, os falsos ensinos, que estão ocorrendo não só no campo teológico, mas no campo psicológico, pedagógico, filosófico, e todos os outros fisioterapeutas e todos os profissionais que nós temos hoje aí, lançando teorias em cima de teorias. Isso é forte. Quando não há uma reflexão, passa a ser uma verdade.
Então vamos entender isso, né? Não vamos amar o mundo. Nós podemos compreender o mundo, mas não amar o mundo. E quando fala mundo, é mundo nós, aqui agora, em loco, uma existência nossa, no campo da existencialidade. Vamos olhar com outro, um olhar clínico, um olhar crítico na nossa sociedade e assim sucessivamente, principalmente hoje, né? Nas questões das pandemias, da ciência política, da economia, né? O que será que está ocorrendo com tudo isto, tá bom? Medite um pouquinho sobre isso, 1 de João, capítulo 2, verso 15, 16, 17, que é bastante forte para nós, amém? Fica na paz, que Deus abençoe bastante a todos. Shalom Adonai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.